Olá, Gustavo e Lídia, tudo bem? Eu quero apresentar para vocês um pouquinho de como vai funcionar o nosso sistema. Então, eu resolvi fazer esse vídeo que eu acho que fica um pouco mais fácil de treinar vocês no sistema. Então, essa é a página inicial, né, que todo usuário vai ver. O próprio inscrito, o caravana, todo mundo vai ver. Então, o participante vai se inscrever aqui, a caravana vai se cadastrar aqui, e se a pessoa perder o boleto ou quiser ver novamente o seu boleto, aqui. E aqui, ver inscritos por caravana, consegue visualizar todos os inscritos que estão dentro da caravana. Eles têm acesso apenas a duas abas, a aba página inicial e a aba contato, que tem aquele e-mail que a gente colocou para caso de dúvidas, mandar algum e-mail para lá, tá bom? Bom, dentro do usuário nós temos um pouco mais de acessos, tá? Nós temos acesso aos relatórios e eu vou criar já o usuário de vocês para ficar bem fácil para vocês conseguirem navegar dentro do sistema e tirarem as dúvidas de vocês, tá bom? Então aqui eu vou entrar dentro do meu usuário, né? Já tá meu nome e minha senha. A página não muda muita coisa, a não ser o fato de ter bem mais opções aqui em cima do que vocês podem fazer, tá bom? Aqui vocês também podem inscrever participantes, cadastrar caravana, é a mesma coisa, tá? A única diferença é que quando você inscreve o participante aqui por dentro, você tem algumas opções a mais, que é a impressão da etiqueta, o pagamento via caixa, ou seja, o pagamento em dinheiro, né? Que nós vamos utilizar no dia do congresso, para as pessoas que fizerem a inscrição na hora. E acredito que sejam essas as diferenças, né? Você vai poder colocar no caixa ou fazer algumas alterações, né? Dentro dessas informações, tá? Então, aqui nós temos caravanas, que é a primeira aba. Dentro das caravanas, nós temos todas as caravanas inscritas. O Rondinelli até me informou que ele estava trocando o responsável pela caravana. Então, eu vou mostrar para vocês já como que nós vamos fazer essa troca. Então, aqui no caso, a caravana 16 é a caravana de Cascavel, onde o Rondinelli está como responsável, mas o Rondinelli não é o responsável pela caravana. Então, quando acontecer essa situação, o próprio responsável da caravana não tem como alterar os seus dados ou os dados de quem for. Isso vai ter que ser feito via e-mail por quem vai ter acesso. Então, eles vão mandar um e-mail, provavelmente para aquele e-mail de contato que vocês deixaram, dizendo que houve alguma alteração e vocês vão ter que entrar dentro do sistema com o login e senha de vocês para poder fazer isso. Dá para fazer uma senha para cada inscrito? Não, não dá, tá? Porque assim, nós teríamos que criar muitos módulos de usuários e o sistema seria muito pesado, muito caro. Então, nós criamos 2 módulos básicos, mas basicamente nós utilizamos só o administrador. Porque as pessoas que têm acesso ao sistema precisam fazer alterações, exclusões, né? Nós não temos como concentrar isso numa pessoa só. Então, para dar esse acesso liberado, para todo mundo ver, é muito complicado. Então, apenas algumas pessoas têm acesso e no dia, as pessoas do pouso e as pessoas da recepção vão ter acesso total ao sistema. Mas, até lá, a gente tem que controlar um pouquinho isso. Então, essa alteração tem que ser feita por uma pessoa que tem acesso ao login e senha, ok? Então, entrando aqui dentro da caravana, nós temos todos os dados, tá? Então, aqui, o responsável não é o Rondinelli, tá? O responsável que ele me passou é o Alisson Malman de Paula, ok? CPF 077-678-28948. Ele não me passou a data de nascimento e nem o telefone, vou deixar assim mesmo. O e-mail é alisson.malman@hotmail.com. Tá. Então, aqui, dentro da caravana, nós temos aqui Cascavel, cidade, diocese, a data da chegada prevista e a hora da chegada prevista. Isso é muito importante porque tanto é importante para o pouso quanto para a recepção. A recepção consegue se organizar
em quais caravanas vão chegar, até porque nós dificilmente temos equipe, e não é necessário também que a equipe esteja toda pronta, todo momento para receber, não chega todo mundo ao mesmo tempo. Então, conforme essa hora de chegada, a gente vai se organizar para fazer a equipe de trabalho, né? E como que vai ser essa divisão também. Então, a gente coloca sempre a divisão das caravanas conforme o número de inscritos e também conforme a ordem de chegada. Então, se a gente não coloca, por exemplo, num único guichê, várias dioceses que vão chegar tudo no mesmo tempo e que tem muitos inscritos. A gente delimita um pouco isso para ficar uma organização mais fácil na hora da chegada e evitar um número grande de filas, ok? Tá, salvei, ele volta para a tela inicial. Aqui vocês têm o controle de todos os que são, todas as caravanas que estão inscritas, tá bom? Depois vocês podem mexer um pouco mais, vocês vão ter mais noção de como funciona. Aqui nós temos as inscrições, né? A terceira aba, então, são as inscrições. Como que funciona aqui as inscrições? Nós temos as inscrições todas, as sem caravana e as que têm caravana por ordem de número de caravana. Então, nós podemos ver todas ou podemos ver segmentado da maneira como ficar melhor ou o que você está procurando. Nós temos também como procurar apenas as pendentes, apenas as pagas ou todas, ok? Isso é para pesquisa, para facilitar um pouquinho. Então, nós temos aqui, os sem caravana aparece 000, como está aqui, ok? O nome do inscrito, a diocese de onde ele vem, e os boletos. No caso, essa pessoa, a Daniele, optou pelos boletos parcelados, então não venceu o primeiro boleto ainda. Quando acontecer de ter boletos vencidos, como é o caso da Cristiane aqui de Foz do Iguaçu, ele fica vermelho, mas não quer dizer que está vencido, porque venceu ontem foi feriado, ela tem até hoje para pagar, e ainda tem a questão da emissão da remessa e do retorno do banco, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Eu sei que eu estou falando um pouco rápido, mas é porque para o vídeo não ficar muito pesado. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então, essa parte aqui é onde nós vamos gerenciar. Se nós entrarmos dentro dessa inscrição, nós, com acesso de login e senha, nós temos como fazer qualquer alteração, ok? Nós podemos alterar nome, CPF, masculino, feminino, tamanho da camiseta, pouso, enfim. Nós podemos alterar qualquer coisa por dentro da senha. Até por isso a restrição de acesso, ok? Então aqui, por exemplo, o boleto, nós temos como quitar esse boleto, mesmo não sendo pelo retorno. Se nós clicarmos aqui, nós podemos colocar a data de pagamento e quitar esse boleto, tá bom? Então, tem essa possibilidade também. Nós temos como excluir essa conta, caso vocês façam alguma isenção, vocês podem excluir essa conta também, sem problema nenhum. Pode mudar o tamanho da camiseta, isso tudo pode ser feito, tá bom? Pode excluir também o registro. Se a pessoa, por exemplo, não vem mais, vocês precisam excluir esse registro, vocês podem excluir, tá? Então, vocês, com acesso, vão ter como fazer essas exclusões ou fazer qualquer alteração dentro da inscrição. Aqui na parte de sistema, então nós temos a parte que é mais, como eu vou dizer para vocês, é a parte de gerenciamento realmente, tá bom? Então nós temos aqui a questão dos alojamentos, o cadastro dos alojamentos, tá? Então nós não temos nenhum alojamento cadastrado, então nós temos aqui o número de... só que não tem nada porque não tem ninguém pago. Então, como que funciona? Nós temos aqui 100 caravana e cada uma das caravanas cadastradas. As informações só vêm para cá a partir do momento que o boleto é confirmado, tá? Então, a partir do momento que o boleto é confirmado, as informações vêm para cá. Enquanto o boleto não foi pago, quer dizer, a inscrição não foi feita. Como nós não fizemos nenhum retorno ainda de arquivo do boleto, então nós não temos ainda nenhuma informação aqui, né? Então, obviamente, mas depois vai aparecer o quantos não precisam, quantos vão para o hotel e quantos precisam ser alojados, ok? Ainda aqui dentro de sistemas, a segunda aba que nós temos é os meus dados. Então, eu posso trocar minha senha, tenho os meus dados específicos e o trocar senha, tá bom?
Então, eu vou criar para vocês uma senha padrão, depois vocês entram ali e trocam a senha de vocês para a senha que vocês acharem melhor. Aqui nas configurações é um pouquinho mais difícil de mexer, não é difícil no sentido de dificuldade de mexer, não, mas é mais difícil porque a gente quase não mexe mesmo, é meio padrão. A taxa de boleto não muda, é R$1,90, o prazo de vencimento do boleto é 3 dias, quando a pessoa opta pelo pagamento à vista. As instruções de caixa nós colocamos, por favor não receber este boleto após o vencimento. E a data limite, 18/10, então não vai mexer, né? Então 18/10 não pode mais fazer inscrições. Desculpa. E aqui nós temos mostrar nos relatórios somente com o pagamento confirmado, que é aquilo que eu expliquei para vocês. Só vai aparecer naqueles relatórios a partir do momento que o boleto for realmente pago. Nós não podemos contar com dados de pessoas que ainda não pagaram. Nós tivemos a experiência no Congresso Sul-Regional de Pregadores, onde nós não tínhamos essa opção e deu muito trabalho, porque muitas pessoas faltaram, fizeram a inscrição duplicada, fizeram a inscrição e não vieram. Então, assim, fizeram apenas para teste, não tinham certeza se vinham, foram para ver como que era. Então, as desculpas foram imensas, as mais variadas possíveis. Então, no Congresso Estadual, nós já procuramos colocar essa informação, porque quem vai vir é quem pagou. Se não vem, se a pessoa não pagou, ou ela não vem, ou ela vai tentar pagar na hora. Na hora, nós já temos uma média de quantas pessoas vêm para fazer as inscrições. Então, entra dentro das pessoas que vão fazer a inscrição na hora, tá bom? Aqui nós temos, então, o arquivo de retorno e o arquivo de remessa, que são essas duas opções aqui. Então, primeiro, nós temos que enviar a remessa, que eles estão trocados, mas primeiro nós temos que enviar a remessa. Como que funciona? Ó, aqui o sistema já diz, há 46 boletos pendentes de envio de remessa. Nós temos que enviar este arquivo para o sistema do Sicredi. Então, primeira coisa, nós vamos gerar esse arquivo. Tem esses dois erros aqui, eu vou verificar com ele o que aconteceu. Depois, vocês vão salvar esse arquivo no computador e vão entrar dentro do sistema do Sicredi e vocês vão fazer, vocês vão enviar esse arquivo para dentro do Sicredi e lá ele vai ler todas as informações das inscrições, tá bom? Depois que vocês fizerem isso, nós temos que fazer, então, o arquivo de retorno. Então, cada vez que eles fazem o pagamento, nós temos que fazer o arquivo de retorno. Como que funciona o arquivo de retorno? O arquivo de retorno ele é ao contrário. Então, o arquivo de remessa, vocês salvaram no computador e enviaram no Sicredi. O arquivo de retorno é o processo inverso. Vocês vão entrar no sistema do Sicredi, vão solicitar esse arquivo de retorno. Isso vocês podem pedir para o Sicredi como funciona, se caso vocês não souberem. E vão salvar no computador. E aí vocês vão entrar aqui dentro do sistema, vão pedir carregar. E vão lá naquele arquivo, naquela pasta onde vocês salvaram, aqui em escolher arquivo. Vocês vão lá naquela pasta onde vocês salvaram o arquivo que vocês pegaram do Sicredi, vão selecionar o arquivo e depois carregar. O próprio sistema vai baixar os boletos que foram pagos, tá bom? Para saber como funciona lá dentro do sistema do Sicredi é muito simples, a gente mexeu aqui com o sistema do Sicredi, é super simples, mas vocês podem conversar com o Kleber, com certeza ele vai explicar para vocês como que funciona, tá bom? Então aqui nós temos a cadastro de usuários, que no caso, por enquanto, só tem eu programador. Então, eu vou mostrar para vocês já como que cadastra, para que vocês possam cadastrar os próximos usuários, tá bom? Pessoal do pouso, pessoal que vai ficar fazendo essa parte de arquivo de retorno e remessa, quem vai ser responsável também por várias coisas, então vocês podem cadastrar esses usuários. Então, aqui nós vamos aqui no cantinho, nós temos bem pequenininho, cadastrar. Então, nós vamos colocar, por exemplo, vou cadastrar o Gustavo. Gustavo, a senha, uma senha padrão. Eu não lembro o seu e-mail, Gustavo, então eu vou deixar os meus dados aqui, depois você altera, por gentileza, ok? Então, eu vou confirmar aqui, com esses caracteres, e
cadastrar. A princípio, todos são cadastrados com o acesso básico, tá? Então, é como eu falei para vocês vão ter que alterar para administrador. Olha aqui. Então, você foi cadastrado como base. Eu preciso alterar você para administrador, para daí sim nós temos como você ter como cadastrar usuários e fazer tudo isso que eu estou mostrando para você, tá bom? Agora você tem acesso a fazer tudo aquilo que eu te mostrei. Então, para cadastrar os usuários, então, só vir aqui, cadastrar, bem simples, poucas informações, mas ajuda bastante, tá bom? Aqui as dioceses, nós temos cadastradas todas as dioceses do Paraná, tá bom? Como nós fizemos, são 17 dioceses cadastradas, vieram 2 pessoas, se não me engano, no Congresso Estadual, que não foram da diocese, de dioceses do Paraná, foi uma pessoa do Mato Grosso do Sul, e outra pessoa, se não me engano, de São Paulo ou do Rio Grande, não lembro bem ao certo. Mas foram só 2 casos em 3.000 pessoas, então a gente cadastrou apenas as dioceses do Paraná. Se vocês quiserem cadastrar outras dioceses, não tem problema, mas eu não acho necessário, tá? E nós temos então aqui, por último e não menos importante, o cadastro dos voluntários. O cadastro dos voluntários, então você vai vir aqui em cadastrar, tá? Você vai colocar o que é obrigatório. É obrigatório o nome e o setor. Demais informações não são obrigatórias, tá? Então, o nome e o setor, eles são obrigatórios. Aqui eu não sei por que ele colocou essas informações, mas eu acredito que seja porque, como antes nós tínhamos alimentação aqui, ele colocou as camisetas. Não sei se vai ter camisetas até para os voluntários, se vai colocar aqui essa informação ou não. Então, isso, se vocês quiserem me passar, eu já passo para o programador arrumar. Mas, como é só nós que temos acesso a essa parte aqui, nós podemos ir alterando com o tempo, não tem nenhuma urgência em ser feito isso. Os voluntários, eles são cadastrados porque eles também têm a impressão da etiqueta do crachá, né? Então, é feita toda a impressão da etiqueta e é entregue para o responsável do setor para que ele faça a distribuição dos seus crachás e assim diminui um pouco o trabalho da recepção, tá? Então, aqui dentro da parte do sistema, é isso. A última aba que nós temos aqui, então, é o relatórios. Aqui dentro dos relatórios, nós temos vários relatórios. Podemos criar mais sem problemas, caso não tenha algum relatório aqui. Nós temos aqui o relatório da chegada, para saber quais são os horários de chegada que nós vamos ter, até para controle da recepção e do pouso, como eu conversei com vocês. A previsão, então, nós temos aqui chegada na quinta, chegada no sábado, né? Então, tem várias informações aqui, tá? Então, nós temos... Aqui não tem nada, tá tudo zerado porque ninguém pagou o boleto ainda. Mas isso logo vai ter. Aqui é o crachá, onde nós vamos fazer a impressão do crachá, tá? Aqui, questão de criança, vocês não têm, né? Mas permaneceu porque é uma configuração que o sistema já está habilitado. E nos congressos que não for no Congresso Jovem vai ter, com certeza, o congressinho, então já está habilitado. Aqui a questão da hospedagem, né? Relatório também. Então, sexo masculino, feminino ou ambos, por caravana, ordenado pelo nome, pela cidade ou pela identificação do alojamento. E aqui você pode também pôr alojamento também. Se você quiser imprimir um relatório para poder entregar para o chefe da caravana ou para o motorista, né, para ficar mais fácil ainda de se organizar, dá para imprimir por relatório. E nós temos também aqui a questão dos inscritos, né? Qual a faixa etária? Aparece um gráfico aqui, não dá para ver porque não tem nenhum inscrito. Mas aparece um gráfico aqui mostrando qual é a faixa etária qual a idade que mais tem, que menos tem, a parte de inscritos mais jovens e tudo mais. Então é bem legal, bem interessante. Aqui a questão de recebimentos, você coloca a data inicial e a data final, e ele te dá o relatório de recebimentos para vocês saberem quantos recebimentos aconteceram, que valor aconteceu. Eu utilizei essa parte de recebimentos para fazer o fechamento do meu caixa no dia do congresso mesmo, para saber quanto eu tinha recebido em dinheiro naquele dia, e quanto tinha sido, e se o meu caixa estava batendo,
E graças a Deus, bateu. Mesmo tendo um valor muito grande de movimentação, mas deu tudo super certo. Aqui no relatório da recepção, então nós temos para organizar. Então esse relatório ele só vai ser emitido, pode ser emitido antes, pode, mas ele só vai ser emitido depois que nós tivermos todas as inscrições encerradas, tá? Por quê? Porque senão ele fica se alterando e daí fica bem complicado. Então ali nesse relatório da recepção, nós vamos tirar por caravana, e no caso do sem caravana, nós vamos tirar por diocese para organizar os crachás, organizar as camisetas, organizar todas as informações, para a gente poder ter esses dados, tá? Então aqui no caso, eu vou colocar alguma para a gente ver se aparece alguma coisa, para pelo menos mostrar para vocês. Olha, então ele vai trazer aqui o nome da pessoa, tá? Que ele vai dizer sem caravana, da diocese de Apucarana. Ele vai trazer o nome e aqui os tamanhos das camisetas. Opa! Ele vai trazer o tamanho das camisetas e vai trazer... Ele vai trazer o tamanho das camisetas, que a pessoa... todos os tamanhos da camiseta, e vai trazer um Vzinho na camiseta escolhida pela pessoa, tá? Na camiseta ou na Big Look escolhida pela pessoa, vai trazer aqui essa informação, tá bom? No relatório de refeições, no caso aqui, no relatório de vocês, não é refeições, é camisetas, a gente vai alterar o nome, vou já pedir para o Silvio. Ele vai trazer aqui quais as quantidades totais dos tamanhos escolhidos pelos participantes, tá bom? Aqui nós temos um resumo para dizer total da diocese, com caravana, sem caravana, e total de inscritos, até para a gente controlar quantos foram. E aqui o relatório dos voluntários, que é por setor, por nome, ou relatório total, a gente pode tirar a informação da maneira que achar melhor. Ok? E aqui é o mesmo contato que está na parte inicial, que os inscritos também têm acesso, ou então sair para você sair do seu usuário. Ok? Então, você já tem acesso, o Gustavo já pode entrar, cadastra a Lilian também, e daí você cadastra quem mais vocês acharem necessário ser cadastrado. Lembrando que a pessoa vai ter acesso a alterações, então não dá para cadastrar todo mundo, é mesmo quem vai ajudar vocês a mexer no sistema. Tem que ter uma pessoa para fazer essa parte do arquivo de remessa e de retorno. A parte de remessa precisa ser feita o quanto antes, porque o sistema só vai gerar o retorno a partir do momento que nós enviarmos as primeiras remessas. A remessa tem que ser feita todos os dias, e o retorno ele pode ser feito a cada 1, 2 dias, conforme a pessoa tiver mais tempo de fazer. Mas a remessa tem que ser feita todos os dias, tá bom? Eu acredito que seja isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, ou também você já tem o contato do Silvio, pode entrar em contato com ele, fica à vontade. A gente vai fazer o máximo possível para conseguir ter tudo organizado. É um pouquinho trabalhoso, mas ajuda bastante na hora. Outra dica que eu dou para vocês é com relação à parte de internet no dia do congresso. No dia do congresso, nós vamos utilizar o próprio sistema para fazer as inscrições, até para ter todas as informações por ali mesmo e ficar bem fácil depois para vocês gerenciarem essa informação. Depois a gente pode tirar relatórios e tudo mais. Só que a internet Wi-Fi, ela é muito instável, né? Então, o que nós fizemos aqui? No congresso de Sul Regional, nós fizemos a internet Wi-Fi. No dia do Pentecostes, nós fizemos um dia de mutirão de inscrições, vamos dizer assim, para o Congresso Estadual, também Wi-Fi. Foi um terror, porque cai demais a internet, e a internet Wi-Fi oscila, né, o sinal oscila, qualquer coisa vira um caos. Então, no dia do Congresso, eu pedi para que fosse feito por um amigo nosso, que participa do grupo de oração também, que era da minha equipe de recepção e que mexe com informática. E ele fez tudo via cabo, tá? Todos os computadores estavam conectados via cabo. O pessoal do pouso não estava conectado via cabo. Eles tiveram que vir no nosso computador para poder fazer as coisas dentro do sistema, porque precisa de uma internet estável. Então, mesmo que vocês tenham internet Wi-Fi dentro do lugar onde vocês vão fazer,
é importante ter a internet cabo, tá? Então solicitem, vejam se tem algum servo que mexe com isso, ou se vocês vão contratar alguém para fazer isso, mas é bem importante que seja via cabo. Nós utilizamos, até para vocês prepararem a equipe, nós utilizamos 7 guichês de atendimento para inscrições na hora e 8 atendimentos para caravanas, que daí nós separamos por caravanas ou dioceses, né? Para atender os já inscritos para pegar as suas coisas. Então, são 15 pessoas trabalhando, são 15 guichês de atendimento. Cada guichê de atendimento tem 1 metro, mais ou menos. Então, vocês têm que preparar de 15 a 17 metros de recepção, tá? Para vocês terem uma boa recepção. No pouso, vocês têm que ter no mínimo ali em torno de 7 metros também, de 7 a 8 metros, para vocês dividirem, para vocês terem atendimento suficiente e terem espaço também para guardar as malas. Acontece bastante, principalmente no domingo, das pessoas trazerem a mala. E se vocês não tiverem um lugar, eles vão deixar em qualquer lugar e vai acabar atrapalhando ou sumindo alguma coisa, que é um transtorno ainda pior. Então, dentro do local do pouso, que as pessoas do pouso forem ficar orientando, eu sugiro que vocês tenham espaço suficiente também para guardar as malas do pessoal, tá bom? Eu acho que seriam essas informações. Conforme forem tendo mais inscritos, a gente pode ir conversando mais. Um grande abraço e até!